Pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro de 2022, Goiás volta a ter tarefa muito dura dentro de casa, desta vez sábado, 6h30 da tarde, diante da equipe do Atlético Mineiro no estádio da Serrinha. No vídeo de hoje irei trazer aqui as prováveis escalações das duas equipes. Será que o Goiás vai jogar com 3 zagueiros ou vai optar por uma opção um pouco mais ofensiva, como por exemplo jogar com 4 meio-campistas, deixando um camisa 10, o Elvis ou o Luan? Enfim, quero trazer o que pensa o Jair Ventura para esse duelo difícil dentro de casa. Além disso, a equipe do Atlético Mineiro, será que vai com o time titular, vai poupar alguns jogadores? Enfim, quero trazer todos os detalhes a respeito dessa partida, horário onde você pode assistir e também o histórico geral desse confronto entre goianos e mineiros. Esse será o principal assunto do vídeo de hoje. Antes de começarmos, dá aquele recadinho básico, deixe seu like aqui embaixo, também se inscreva no nosso canal e confira o nosso canal de cortes, o Cortes do Goiás News, que eu vou estar deixando aqui embaixo na descrição também. Quero passar outro recadinho importante também, caso você não saiba onde assistir Goiás e Atlético Mineiro, não vai nesse duelo também no estádio de Pinheiro, você pode assinar a Agin TV e assistir tudo na palma da sua mão, né, na tela do seu celular, ao vivo em HD, com a narração inclusive do Premiere, do Sport TV. Você não perde nada, tá bom? Por apenas R$30 mensais você tem acesso a todos os jogos do Verdão no mês, e além, claro, né, de ter acesso ao Premiere, Sport TV, ESPN, Fox Sports para acompanhar tanto o futebol brasileiro quanto o futebol internacional. Vou estar deixando o link aqui embaixo na descrição, tá bom? Você já pode chamar lá no WhatsApp e já assinar, né, esse Agin TV para esse compromisso agora dessa quarta rodada do Brasileirão contra a equipe do Atlético Mineiro. Fechado? Por falar em Goiás e Atlético, né, quero iniciar o nosso vídeo de hoje falando sobre a provável escalação do time esmeraldino. Jair Ventura, que no duelo contra o Avaí acabou tirando aquele esquema com os 3 zagueiros, né, e acabou dando muito errado. Eu não diria nem tanto pela falta dos 3 zagueiros, mas sim por conta da falta de organização no meio de campo esmeraldino, né? Os laterais também não estavam tão bem, o meio de campo sem nenhuma criação e na hora de marcar também totalmente perdido. Então pode ser uma outra alternativa nessa volta do uso dos 3 zagueiros, onde eu já até falei aqui em outros vídeos no nosso canal. Acho que foi o único momento que o Goiás teve competitividade no Campeonato Brasileiro, ou seja, contra a equipe do Palmeiras, foi justamente atuando com esses 3 zagueiros. Acho que pode ser uma opção interessante. O que não vem pegando muito certo, né, é realmente aquele esquema com os 3 volantes, tanto o Felipe Bastos, e no começo do campeonato era o Caio Vinícius, né, mas agora ele está lesionado. A opção fica sendo o Matheus Salles e outro jogador, né, como o Dieguinho, o próprio Apodi, mas fica muito sem criação no meio de campo e também na hora da marcação, né, acaba batendo cabeça. Acho que pode ser uma opção interessante voltar com esse esquema dos 3 zagueiros e colocar um jogador um pouco mais ofensivo, como por exemplo o Elvis no meio de campo, né, apesar de não ter aquela marcação muito alta. Enfim, acho que o Goiás deve jogar um pouco mais recuado, mas ter pelo menos uma opção para centroavante, ou o Nicolas ou o Pedro Raul, outra de velocidade, eu ficaria com o Dada Belmonte, e pelo menos mais um jogador de criação, que no caso seria o Elvis. Mas aí sim, né, esses 3 volantes, esses 3 jogadores ali na entrada do meio de campo, deve sim ter essa função especial. Além dessas dúvidas, né, em relação ao terceiro zagueiro, que pode ser tanto o da Silva quanto o Sidmar, jogador que veio do Atlético de Minas Gerais, não confunda ele com o Atlético, tá? O Atlético de São João del Rei, fez um excelente campeonato. O zagueirão Sidmar, de 29 anos, inclusive contra o Atlético Mineiro, atuou muito bem na partida no Mineirão. Em relação às outras dúvidas, né, como eu disse, fica sendo tanto no meio de campo, ou o Dieguinho ou o próprio Elvis, né? Eu, na minha opinião, acho que eu tiraria o Apodi e deixaria apenas o Elvis como esse jogador no meio de campo, e lá na frente ficaria com o Pedro Raul e o Dada Belmonte. Provável escalação do que o Jair Ventura deve mandar a campo para esse duelo contra o Atlético Mineiro, apesar das grandes dúvidas, né, a tendência é que seja o Tadeu no gol. O esquema com os 3 zagueiros, pelo lado direito ficaria sendo o Sidmar ou o da Silva, o zagueirão central o Sidney e no lado esquerdo o Reinaldo. Lateral direita ou meia direita, né, se assim podemos dizer, seria o Dieguinho ou o próprio Apodi. Na lateral esquerda o Danilo Barcelos. Meio de campo formado com o Felipe Bastos como primeiro volante, o segundo com o Matheus Salles, e um pouquinho mais avançado pode ser tanto o próprio Dieguinho quanto o Apodi ou o Elvis, né? Realmente fica nessa dúvida de quem desses daí vai jogar na lateral direita e qual vai ser mais como meio campista, né? O Apodi caindo mais como meia direita. Lá na frente, centralizados o Pedro Raul, e também é do outro lado para dar mais mobilidade, o Dada Belmonte. Ainda existe a dúvida em relação ao camisa 9, pode ser tanto o Pedro Raul ou o Nicolas, ou vai que surpreende aí o Jair Ventura e jogue com os dois. Acho que eu não faria isso, ainda mais que o Atlético Mineiro é um time que controla muito bem a posse de bola. Acho que o Goiás deve priorizar primeiramente a sua marcação, como fez contra a equipe do Palmeiras, né? O Goiás nesse início de campeonato, tendo vários duelos muito complicados, obviamente os dois fora de casa. Acho que se o Goiás estivesse num momento um pouquinho mais inspirado, né, mais organizado, daria para buscar uma pontuação, mas os 2 primeiros dentro do estádio de Pinheiro
contra Palmeiras e Atlético Mineiro. Obviamente não é uma tarefa muito fácil. O Goiás vai ter que tentar se surpreender, né? Até mesmo para buscar pelo menos um ponto, né? O Goiás empatando esse jogo com o Atlético Mineiro, apesar de não sair da zona de rebaixamento com esse resultado, na minha opinião estaria sim de excelente tamanho. Atualmente o Goiás está na 18ª colocação da Série A, somou apenas um ponto, que foi justamente naquele empate contra o Atlético Mineiro. O 19º é o Juventude, que também está com a mesma pontuação e a quantidade de jogos. Na última colocação aparece o Fortaleza, que só jogou 2 vezes e tem 2 derrotas, né? Ou seja, um jogo a menos. Jair Ventura já tem esse duríssimo trabalho pela frente. Contra a equipe do Avaí, no começo do jogo realmente foi um duelo muito mal disputado, né? O Goiás realmente muito desorganizado, bateram muita cabeça. Agora, pelo menos naquele segundo tempo, quando colocou algumas peças um pouco mais ofensivas, o time conseguiu dar um pouquinho de melhor. Vamos ver o que tira de lição para esse duelo importante fora de casa. Quero saber sua opinião aqui embaixo também, o que você acha a respeito desse esquema com os 3 zagueiros, se é o ideal para o Goiás encarar a difícil equipe do Atlético Mineiro, ou você iria um pouco mais ofensivo, enfim, com o Dadá Belmonte, ou até mesmo com os 2 centroavantes, né, Pedro Raul e o Nicolas. Será que o Elvis merece essa condição também de titular? Lembrando que o Luan, às vezes, também pode pintar nessa escalação titular esmeraldina. Vamos ver, né, sobre várias dúvidas, algo que o Goiás deveria ter já consertado no Campeonato Goiano. Enfim, né, não tem como a gente reclamar agora. Lembrando que, apesar do resultado de hoje, irei trazer aqui um pós-jogo para vocês, falando sobre esse duelo dentro de casa, e pode deixar aqui embaixo nos comentários qual seria, né, a sua melhor escolha para esse duelo diante da equipe mineira. Outro aspecto importante são as lesões, né? O Goiás, para esse duelo dentro de casa, não poderá contar com os volantes Caio, Vinícius e também o Auremir, e lá na frente o Vinícius irá desfalcar o Goiás por mais um mês, além do Luiz Felipe, jogador que veio de empréstimo do próprio Atlético Mineiro, teve uma grave lesão no joelho e infelizmente não jogará mais nesse ano de 2022. Jogadores pendurados, ou seja, com 2 cartões amarelos, são tanto o Felipe Bastos quanto também o Pedro Raul, certo? Indo agora para o adversário, quero falar sobre o Atlético Mineiro. O técnico deles que é o Antônio Mohamed, que inclusive é aquele técnico que era do Independente, lá naquela final da Sul-Americana de 2010, né? Enfim, Goiás voltando a reencontrar um dos seus carrascos, né? Nessa ocasião agora com o Atlético Mineiro. A provável escalação é sim de força máxima para Goiânia. Acho que a tendência é que apenas na lateral direita, substituindo o Mariano e colocando o Guga, que na minha opinião assim, são jogadores até mesmo bem parecidos que podem agregar da mesma forma. No geral, realmente um time muito ofensivo, muito bem qualificado para esse duelo fora de casa, com Hulk, Ademir, Nath Fernandes, enfim. Quero falar um pouco mais desse time que, apesar de ter perdido o Cuca na virada do ano, né, foi campeão brasileiro no ano passado, o seu estilo de jogo é realmente muito parecido, costuma atuar ali com bastante velocidade, é um time que quando está sem a bola pressiona bastante na saída de bola adversária para tentar recuperar, enfim, tentar aquele passe um pouco mais rápido, né? Mesmo quando está com a bola no seu domínio, não é aquele time que fica tocando de um lado para o outro, enfim, é um time muito objetivo que em 3, 4 passes já coloca ali o Hulk na cara do gol. O Goiás tem que tentar evitar ao máximo qualquer tipo de contra-ataque pelo lado do Atlético Mineiro, né? Apesar de ter perdido aí o Savarino, que é um jogador que acabou sendo negociado com o futebol dos Estados Unidos novamente, né? O atleta gostaria de retornar para a América do Norte, além, claro, que o Atlético Mineiro contratou o Pavon, né? Argentino ex-Boca Juniors, que deverá chegar no meio da temporada e ficaria tendo um jogador estrangeiro a mais do que o permitido, né, para cada duelo. Então acabou que negociou o Savarino, que na minha opinião também é um jogador muito importante dentro dessa escalação. A provável escalação do Atlético Mineiro deve contar com o Ademir no lugar aí do bom jogador, o venezuelano Savarino. No gol deve ser formado com o Everson, lateral direita com o Guga, na zaga possivelmente será apenas 2 zagueiros, tá bom? O Atlético contra o Independente Del Valle na última partida da Sul-Americana, da Libertadores, perdão, acabou jogando com 3 zagueiros. Esse duelo contra o Goiás deverá ser apenas o Nathan Silva e no lado esquerdo o Júnior Alonso. Lateral esquerda com o Guilherme Arana, os 2 volantes o Otávio, aquele mesmo ex-Bordeaux da França, Atlético Paranaense, e o Jair. Um pouquinho mais avançado o Nath Fernandes pelo lado esquerdo, o Zaratio no lado direito, lá na frente Hulk e também o Ademir, né? Realmente um time muito qualificado, inclusive eu aparentemente, né, eu acho o Atlético Mineiro um time muito mais difícil de se marcar do que a própria equipe do Palmeiras, que tem suas qualidades também, mas o Atlético Mineiro é um time mais incisivo, fica inclusive mais tempo com a posse de bola, quer ao todo o tempo inclusive buscar o gol, apesar de vir de 2 partidas, se assim podemos dizer, negativas, né? Empatou dentro de casa contra o Coritiba, em jogo no último final de semana estava ganhando por 2-0 no Independência, acabou deixando o Coxa buscar o resultado, e na última partida no meio de semana na Copa Libertadores acabou empatando fora de casa contra o Independente Del Valle, que nem ficou um resultado tão ruim assim não, né? Depois vai ter a volta inclusive em Belo Horizonte
para tentar avançar na primeira colocação, mas vem de 2 jogos sem vitórias, a equipe que inclusive nessas 2 partidas, né, contou com gols do Hulk, então realmente é um jogador muito perigoso e o Atlético 100%, né, titular para esse duelo em Goiânia. Apenas ficaram de fora o Dodô, lateral esquerdo, que está lesionado, também o Keno, que vem se recuperando de uma cirurgia, como eu disse, o Savarino, que foi negociado, e o Alan, que deve ser um dos únicos jogadores poupados nessa situação, além do Mariano. Quero saber sua opinião aqui embaixo a respeito desse time do Atlético Mineiro. Como eu disse, né, um elenco de muita velocidade, muita qualidade com a bola no pé. Acho que vai ser um jogo ainda mais difícil do que foi contra a equipe do Palmeiras, mas pelo menos se o Jair Ventura conseguir entender um pouco desse elenco do time esmeraldino, pode conseguir colocar ali uma ou outra peça para ajudar tanto na transição defensiva para ofensiva, né, tentar ali alguns contra-ataques, enfim, tentar surpreender também esse duro adversário na Série A do Campeonato Brasileiro. O árbitro dessa partida deverá ser o Bruno Arleu de Araújo, árbitro FIFA lá do Rio de Janeiro. Se eu não me engano, ele foi o mesmo que apitou Goiás e Criciúma na Copa do Brasil. Gosto do Bruno Arleu, um cara que deixa a bola correr, tá bom? Não fica marcando aquele tanto de falta. Outra coisa que eu vejo que o Goiás está pecando muito. Jogadores estão parando, pedindo falta, enfim, acostumando com aquele negócio que tinha na Série B, né? Encostou, o jogador já cai, o juiz dá a falta. Na Série A é outra pegada. Jogo que terá transmissão do Premier, 6h30 da tarde, tá bom? No estádio Ailê Pinheiro, com a narração do Rogério Corrêa. Irá passar tanto no Sport TV, menos para Goiás, caso você esteja assistindo por TV a cabo, e também no Premier para todo o Brasil. Como eu disse, pode conferir a Agin TV para assinar, né, já assistir esse duelo ao vivo no seu celular, computador, Smart TV, enfim. Outro aspecto também importante desse duelo que eu quero passar para vocês é que o Goiás, obviamente, tem ali um pouco de carrasco se comparado aos jogos em Goiânia, diante da equipe do Atlético Mineiro. O último duelo entre as duas equipes, inclusive aconteceu no estádio da Serrinha, vitória do Verdão por 1-0, gol do Índio, lá na 34ª rodada do Brasileirão de 2020. O Goiás, que naquela ocasião estava na mesma posição que hoje, na 18ª posição, acabou vencendo o duelo e ficando aí a 3 pontos do primeiro time fora do Z4. Né? Então deu aquele gás para a reta final, inclusive, né, muitos torcedores aí, até mesmo a direção do Atlético, considerou esse jogo contra o Goiás uma perca do título, se assim podemos dizer, já que só faltava ali, depois daquele jogo, apenas mais 4 compromissos. O Atlético Mineiro que ficou 3 pontos atrás apenas da equipe do Internacional, do Flamengo, que foi o campeão, né? Inclusive com apenas um saldo negativo. Então, se o Atlético Mineiro tivesse ganhado esse jogo contra o Goiás, lá em 2020, possivelmente teria sido campeão, um dos carrascos ali recente, né? Apesar do Goiás, assim, nos últimos anos do Brasileirão não ter atuado também, né, até mesmo ser um time um pouco mais pior do que foi na década passada, o histórico geral aponta até certo equilíbrio, se assim podemos dizer. 57 jogos no total, 23 vitórias do Atlético Mineiro, 17 do time esmeraldino, são aí no total 6, né, a mais para o Galo, além de 17 empates. Jogando em Goiânia, no total 30 partidas, 12 vitórias do Verdão, 10 empates e mais 8 vitórias, né, sendo essa do Atlético Mineiro, sendo a última vitória do Goiás em Goiânia em 2020, vitória ali por 1-0. Se eu não me engano, antes desse duelo, o Goiás só tinha vencido o Atlético Mineiro em Goiânia em 2009, né? Goiás e Atlético aqui sempre fica 0-0, né? Foi assim em 2015 também, um 0-0, inclusive o Eric perdendo um gol na cara. Em 2014 o Goiás acabou perdendo por 3-2, 2013 também outro 0-0, enfim, jogo ele muito equilibrado, jogando fora de casa, aí sim, né? O Goiás acaba tendo um pouco mais de dificuldade, mas se olhar nessa visão, né, de 2014 para cá, o time esmeraldino, apesar das fases ruins, conseguiu sim dar trabalho para a equipe mineira. Quero saber a sua opinião aqui embaixo também nos comentários a respeito desse histórico, né? O Goiás sendo inclusive um dos carrascos recentes da equipe do Atlético Mineiro. O time esmeraldino que não vence já tem praticamente 40 dias. O último triunfo do Verdão aconteceu lá contra o Iporá no jogo de ida ainda das semifinais do campeonato estadual. Precisa se recuperar para tentar pelo menos, né, uma pontuação um pouco mais equilibrada nesse campeonato brasileiro, tá bom? Já deixar claro aqui que irei fazer um pós-jogo, né, depois dessa partida do Verdão. Possivelmente deve sair ali entre umas 8h30, deve acabar a partida, no máximo umas 9 horas, tá bom? Já irei estar postando para vocês, 9 horas, 9h20, já está aqui comentando um pouco também do que foi essa partida na 4ª rodada do Campeonato Brasileiro. Bom, esse foi o vídeo, eu espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar seu like aqui embaixo, também se inscrever em nosso canal e ativar as notificações, né, para você não perder o aviso quando sair o próximo vídeo sobre esse pós-jogo, né, do que foi Goiás e Atlético Mineiro, contando nessa 4ª rodada do futebol nacional. Além disso, conferir a Agin TV para você poder assistir esse duelo ao vivo. Quem falou com vocês foi o Guilherme e nos vemos na próxima oportunidade. Meus caros esmeraldinos. Valeu, galera!